Olá, bom dia! Segunda-feira amanheceu chuvosa na região. Bom para ficar na cama, né? Para quem pode. Para quem não pode, hora de levantar. E para todos que nos assistem, é hora de começar mais uma semana conosco aqui no Noticidade Manhã. Seja muito bem-vindo. E por falar em chuva, vamos saber como está a movimentação do trânsito neste início de semana na região. E quem nos traz todas as informações do trânsito nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na rodovia João Leme dos Santos, a SP-264 em Sorocaba. E, Fernando, antes de falar da situação aqui da João Leme, eu queria mostrar um acidente que aconteceu na Raposo Tavares, aqui próxima à alça de acesso da João Leme dos Santos. Lá embaixo, nosso cinegrafista Eduardo Bartos vai tentar mostrar para vocês, pessoal de casa, ali um tráfego lento ali na marginal da rodovia Raposo Tavares. O que aconteceu? 2 carros se envolveram no acidente agora há pouco, mas não teve vítimas, né? Então fica aí o registro de um acidente aqui na marginal da rodovia Raposo Tavares para o motorista ter atenção se for passar por aquele trecho. E agora a gente fala da situação da rodovia João Leme dos Santos. Nesse momento nós temos imagens aqui, olha só, ela está bem movimentada, trânsito bem lento aqui no sentido de Salto de Pirapora. O motorista vai encontrar então lentidão. No sentido contrário também o tráfego é intenso em direção a Sorocaba, para quem pretende pegar a Avenida Armando Panunzio ou acessar a rodovia Raposo Tavares. E falando em acidente também aqui na João Leme dos Santos, ontem 2 carros bateram de frente no quilômetro 104. Segundo a polícia, um dos motoristas alegou que teve a visão ofuscada por carros que vinham no sentido contrário, por isso perdeu o controle da direção e invadiu a outra pista. 3 pessoas ficaram levemente feridas. E nas demais rodovias que cortam a nossa região, o tráfego é tranquilo. Somente nos sistemas Castelo Raposo, Anhanguera, Bandeirantes, o motorista encontra trânsito lento na chegada a São Paulo. E no fim de semana tivemos outros registros de acidentes nas rodovias da região. Um motorista embriagado e com documento vencido bateu em um carro no quilômetro 1 da estrada que liga São Roque a Ibiúna esta noite. Segundo a polícia rodoviária, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas no exame clínico foi constatada a embriaguez. Por sorte, ninguém se feriu. E no quilômetro 98 da Castelo Branco, em Porto Feliz, um caminhão bitrem que ia de Porangaba com destino a Jacareí tombou no domingo. Segundo a concessionária que administra o trecho, o caminhoneiro disse ter sido fechado por outro motorista. Felizmente, ele não sofreu ferimentos. A carga de eucalipto ficou espalhada pelo canteiro central e uma das pistas permaneceu fechada até o começo da tarde de ontem. Já no quilômetro 67 da rodovia Anhanguera, em Jundiaí, um caminhão atingiu a parede de uma clínica de recuperação de viciados em drogas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro disse que perdeu o controle do veículo. Antes de atingir a clínica, o caminhão também bateu em 2 carros. Felizmente, também ninguém ficou ferido. Fernando, essas foram as informações do trânsito. Agora é com você. Muitas informações do trânsito, hein, Pedro? Nesse momento em que a rodovia João Leme dos Santos é bem carregada para quem vai para Salto de Pirapora, até porque a movimentação por conta dos caminhões e das carretas, né, Pedro? Com certeza deixa o trânsito muito mais lento. Daqui a pouco você dá mais informações sobre aquele acidente que aconteceu ali, pelo menos a movimentação, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso e sobre outras informações. Obrigado, viu, Pedro? Tá certo, Fernando. E depois das informações do trânsito, agora a gente fala dos estragos provocados por conta da chuva e as fortes rajadas de vento neste domingo em Sorocaba e em toda a região. O último levantamento da Defesa Civil da cidade registrou 20 quedas de árvores e 4 destelhamentos. Além disso, 2 imóveis tiveram problemas estruturais no bairro Júlio de Mesquita Filho. As casas passaram por vistoria de engenheiros e técnicos da prefeitura. E no local foram distribuídos lonas e colchões àquelas pessoas que tiveram prejuízo com a tempestade. Na estrada para o bairro Jorge Oetter, um carro foi arrastado para dentro de um rio. E esta noite, uma árvore caiu em cima de um carro no Jardim Europa. Por sorte, ninguém se feriu. Árvores também caíram em muros nos bairros Central Park, Vila Santana, Parque São Bento, Parque Esmeralda e Vila Santana. Ou melhor, já havia falado Vila Santana. Também sem vítimas, felizmente. Na rua Zeferino Santana, no bairro Santa Terezinha, esta outra árvore bloqueou a rua, mas já foi retirada. E os estragos também foram registrados em diversas casas e comércios de Sorocaba.
além dos bairros que ficaram sem energia por um bom tempo. A tempestade arrancou parte da telha neste shopping, na zona norte de Sorocaba. A estrutura metálica foi para o chão. A queda foi em frente à praça de alimentação e o barulho causou pânico entre consumidores e funcionários. Este vídeo, postado em uma rede social, mostra o momento em que o público desce rapidamente pelas escadas rolantes. A praça chegou a ser interditada. Houve aglomeração na saída do shopping. Na hora eu só vi todo mundo correr na escada. Todo mundo assustado. Foi um susto grande na hora. Foi um pânico enorme. Esta vendedora fechou a loja por causa da confusão. No momento ninguém sabia de nada, os lojistas permaneceram, foram fechando as lojas. Como ninguém sabia, não tinha como falar o que estava acontecendo. Segundo a direção do centro comercial, não houve feridos. A administração acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O estabelecimento não chegou a ser fechado. A chuva e o vento também quebraram vidraças desta loja de calçados a poucos metros do shopping. Algumas pessoas tentaram levar produtos que ficaram espalhados pelo chão, mas elas foram impedidas por uma funcionária do estabelecimento. Quando eu vi os vidros todos caindo, todo mundo pegando bota, o que eu fiz foi correr, atravessar a avenida e ajudar, porque eu também trabalho aqui, né? No bairro Barcelona, telhas de casas voaram. A cobertura deste escritório veio abaixo e deixou um dos cômodos exposto. A chuva destruiu a estrutura de um outdoor na zona industrial. A queda de árvores provocou corte de energia em alguns pontos de Sorocaba. E para completar com um forte vendaval, uma tenda foi parar na fiação elétrica na Vila Hortência. E por causa da chuva, também houve queda de energia em algumas cidades da região. Em São Roque, os moradores ficaram no escuro durante 2 horas. Na cidade de Porto Feliz, o período chegou a 3 horas. Também houve falta de energia em Salto e Itu. Em Sorocaba, de acordo com a CPFL, galhos e árvores que caíram e outros objetos, como a gente viu aí, telhas, por exemplo, lançados pelo vento na rede elétrica, causaram a interrupção em vários pontos da cidade por diversas horas. Segundo a distribuidora de energia, equipes trabalharam para a normalização do serviço neste domingo. E por conta do temporal e as rajadas de vento em Sorocaba, os trabalhos de intervenção no sistema de abastecimento de água na estação de tratamento Dr. Armando Panunzio, no Cerrado, que inicialmente estavam previstos para serem finalizados por volta das 4 da tarde deste domingo, sofreram atrasos. Com isso, o SAI alerta que nesta segunda-feira, alguns bairros ainda possam sentir os reflexos no abastecimento de água. A autarquia esclarece que a regularização do sistema não será imediata e deve ser normalizada no decorrer da semana. E a chuva deve continuar nesta segunda-feira no período da tarde em toda a região, apesar do tempo permanecer quente. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 20 e a máxima chega aos 30 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Itapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 29. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 32 graus. Sete e 14 foi sepultada neste fim de semana a mulher morta pelo ex-companheiro que foi enterrada no quintal da casa em Jundiaí. O corpo só foi encontrado 1 mês e meio após o crime. A Polícia Civil chegou a Severino de Matos, de 43 anos, após denúncia da família da atual companheira. Ele ameaçava repetir com ela o mesmo que tinha feito em janeiro, com a namorada anterior, Pamela Michele Casemiro, de 23 anos. Nesta casa, Pamela passou os últimos dias da sua vida. Aqui ela viveu um relacionamento conturbado com o Severino durante 2 anos. No dia 8 de janeiro, ele usou uma marreta como arma, cortou os pulsos da companheira e enterrou o corpo no quintal. Depois do crime, o suspeito se mudou para a Várzea Paulista, onde foi preso e teria confessado o assassinato. A Polícia Civil encontrou o corpo no quintal, perto do muro da residência que fica em uma esquina no bairro Caxambu, em Jundiaí. Também foi localizada a marreta usada no crime. Valdinei cuidou de Pamela desde a adolescência. Ele foi o último a falar com a vítima antes de sua morte. No dia 8 ela desapareceu. Aí eu achei estranho, porque todo dia a gente conversava um com o outro, um ajudava o outro, um era bom dia daqui, bom dia dali. Ela era minha vida,
Ela era tudo para mim, né, cara? Que situação. O suspeito foi levado para o centro de triagem de Jundiaí e deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. E também neste fim de semana, uma mulher de 26 anos foi baleada pelo marido depois de uma discussão no bairro São Francisco, em Tietê. Segundo a polícia militar, depois de atirar contra a esposa, o suspeito tentou se matar. Os dois foram socorridos à Santa Casa da cidade e o homem não resistiu. Já a mulher foi transferida para o hospital regional e já recebeu alta. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, deve ouvir hoje novas testemunhas do suposto esquema de crimes cometidos na vistoria de veículos em Piedade. Nesta segunda-feira, devem prestar depoimentos alguns proprietários de despachantes da cidade. Na semana passada, ao todo, 9 testemunhas foram ouvidas. Por enquanto, 3 pessoas foram detidas, suspeitas de participar da ação. O delegado José Chaves de Melo, o filho dele, Douglas Chaves de Melo, e um vereador da cidade, conhecido como Marquinhos da Ciretran. As investigações indicam que os suspeitos obrigavam as empresas de vistoria a pagarem propina por cada veículo vistoriado como garantia para continuar a prestação de serviço em Piedade. E a Guarda Municipal de Tatuí deteve este fim de semana também o 9º suspeito de incendiar o ônibus na cidade na semana passada. O homem de 21 anos foi localizado em um bairro próximo de onde os ataques foram registrados. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. Os ataques a ônibus em Tatuí ocorreram depois da morte de um menor em uma suposta troca de tiros com a polícia. E em Jundiaí, um incêndio atingiu 7 carros e um ônibus no Jardim Pacaembu, em frente a um condomínio. Alguns carros eram de moradores. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso, mas ninguém foi preso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não se sabe em qual veículo as chamas começaram. A perícia esteve no local. Agora a polícia vai averiguar se as câmeras de monitoramento do condomínio registraram a ação. 3 homens foram detidos durante o fim de semana suspeitos de roubo a uma chácara na zona rural de Piedade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um deles estava armado com uma faca. Durante a ação, o caseiro foi feito refém. Na propriedade, os bandidos tinham separados os eletrodomésticos que levariam na ação. Com a chegada da polícia, um menor de idade conseguiu fugir. Os outros 3 suspeitos foram encaminhados à cadeia de São Roque. E um homem foi preso em flagrante suspeito por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Paula, em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, ao perceber a polícia, ele e mais 3 pessoas fugiram. O suspeito foi detido quando tentava pular uma cerca. Com ele, foram apreendidos um tijolo de cocaína que pesa mais de 1 quilo, 42 porções da droga, além de R$ 150 em dinheiro. O homem foi encaminhado a um CDP da região. 7h21, um homem de 23 anos morreu depois de prender as pernas enquanto limpava uma máquina em uma mineradora localizada na rodovia Castelo Branco, em São Roque. De acordo com a polícia, o rapaz estava dentro da máquina quando ficou preso. O Corpo de Bombeiros de São Roque e um paramédico da concessionária que administra a via trabalharam na ocorrência. O rapaz chegou a ser socorrido, mas teve os 2 pés amputados e infelizmente não resistiu. A Polícia Civil vai investigar o caso. A gente fala agora de educação. Em Votorantim estão abertas as inscrições para o ensino de jovens e adultos que ainda não são alfabetizados ou não concluíram os estudos. As informações desta iniciativa nós vamos ter agora com o Pedro Leão novamente. Fernando, podem se inscrever pessoas com mais de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental ou não são alfabetizadas, e as vagas são para cursar do 1º ao 5º ano. E sobre este assunto eu converso agora com Mônica Rangel, que é diretora da EJA. Mônica, como se inscrever? Bom dia. Bom dia. As inscrições podem ser feitas diretamente nas escolas que oferecem o EJA e os interessados devem apresentar o RG e comprovante de endereço. Quantas escolas oferecem o programa aqui em Votorantim? A educação para jovens e adultos no município de Votorantim é oferecida hoje em 6 unidades escolares. E quanto tempo é concluído esse curso? A duração do curso é de 1 ano, podendo ser prorrogada dependendo da necessidade do aluno. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E para ter outras informações, basta ligar na Secretaria de Educação de Votorantim. O telefone é o 3243-3038, DDD é o 15. Ok, Pedro.
E segunda-feira é dia de falar das oportunidades de emprego na região. Papel e caneta na mão e boa sorte. O pátio de Itapetininga está com vagas para atendente de balcão, frentista, office boy e servente de obras. O posto fica na Rua Coronel Afonso, número 790. Em Serquilho, as oportunidades do CAT são para projetista, açougueiro, técnico em eletrônica e nutricionista. Os interessados devem comparecer no pátio da estação sem número. Em Porto Feliz, o pátio está com vagas para tapeceiro, vigilante, costureira e montador de móveis. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Ademar de Barros, número 340. Em Itu, as vagas disponíveis são para auxiliar contábil, consultor de vendas, operador de caixa e desenhista mecânico. Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado na Avenida Itu 400 anos, sem número. O atendimento é feito das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Neste fim de semana, o Leão Juba, da ONG Mata Ciliar de Jundiaí, passou por uma intervenção clínica para amenizar as dores crônicas causadas por artrite e artrose por conta da idade avançada. Segundo a veterinária Cristina Harumi, foram necessários 16 profissionais especializados em ortopedia, radiologia, biologia, além de voluntários. O felino mora há 1 ano e 8 meses na ONG e vai ficar agora em observação nos próximos dias. Olha, são 7h24, agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques deste início de semana com Patrícia Rocha. Um atropelamento na zona oeste de São Paulo deixou mais de 10 pessoas feridas. Quem tem todas as informações é a repórter Larice Neves. Sullivan de Oliveira, de 26 anos, vai ficar preso. Ele vai ser autuado por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Na delegacia, ele assumiu que havia bebido algumas cervejas antes da confusão. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. A maioria já foi liberada. O atropelamento aconteceu por volta de 8 horas da noite, no bairro Vila Madalena. Sullivan afirmou que brigou com o folião e depois tentou fugir do local. 7h27, nós voltamos a falar ao vivo com o Pedro Leão, que hoje está na rodovia João Leme dos Santos, em Sorocaba. Pedro, como é que está a movimentação por aí? Olha, Fernando, vai chegando perto das 8 horas da manhã, que é o horário de pico aqui na região, e a situação ela vai ficando mais complicada. Olha só, carros parados aqui na rodovia João Leme dos Santos, no sentido de Salto de Pirapora, e a situação ela tende a piorar porque a rodovia lá em Salto de Pirapora ela está em obras, então o tráfego vai ficar mais moroso, vai parar, vai ficar complicado para o motorista que pretende seguir por esse trecho. E aqui na chegada a Sorocaba o trânsito também ele é lento para a chegada na Armando Panunzio e também pela rodovia Raposo Tavares. E eu tenho um recado aqui aos motoristas de Salto. A partir de hoje, 5 ruas da cidade passam a ser mão única. São elas: Itapiru, José Revel e Albuquerque Lins no centro, Antônio Vendramini na Vila Teixeira e São Dimas no São Judas. Todos os locais foram sinalizados para orientar a população. E, Fernando, a gente sempre passa aos motoristas que fiquem atentos com o vencimento do IPVA. E hoje vence o prazo para o pagamento à vista sem desconto para os veículos com final de placa 8. Hoje também é o prazo final para o pagamento da segunda parcela. Para pagar, basta ir a uma agência bancária ou caixa eletrônico com o número do Renavan, que é o Registro Nacional de Veículo Automotor. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, mas atenção, essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento. E, Fernando, no primeiro bloco eu falei sobre um acidente aqui na rodovia Raposo Tavares. A gente vai mostrar de novo aqui a situação lá na rodovia Raposo Tavares. Nosso cinegrafista Eduardo Bartels vai focar lá embaixo para vocês, pessoal de casa. Ver que o trânsito ainda está lento ali na marginal da rodovia Raposo Tavares, mas o carro que ficou envolvido no acidente já foi rebocado por um guincho ali. Agora permanece a polícia rodoviária passando a orientação do trânsito e alguns curiosos que deixam o tráfego lento ali na marginal. Fernando. Ok, Pedro, então a gente deixa aí o alerta ligado aos motoristas que vão seguir aí na Raposo, tanto no sentido de Itapetininga, quanto para os que vão a Salto de Pirapora pela João Leme dos Santos.
paciência nesta manhã, porque olha, faz muito tempo, viu, Pedro, que eu não vejo o trânsito assim bem movimentado, hein? Com certeza, Fernando, uma segunda-feira bem movimentada aqui. Paciência e cautela ainda mais no trânsito. Obrigado, viu, Pedro, pelas informações. Obrigado, Fernando. E no fim de semana, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve na região para visitar Itu, que vai receber as seleções da Rússia e do Japão, e ainda em Porto Feliz, onde irá se hospedar a equipe de Honduras. Em Itu, no estádio Novelli Júnior, vai treinar a seleção da Rússia. No local, falta a construção de um segundo campo de futebol e de um centro de fisioterapia. Nós apoiamos aqui em Itu, por exemplo, a adaptação do equipamento da prefeitura, que é o estádio municipal Novelli Júnior. Nós ajudamos a reformar com os nossos recursos, porque o Ministério do Esporte e o governo queriam que os benefícios da Copa fossem descentralizados, não ficassem apenas nas capitais. Estivemos recebendo a comitiva da seleção da Rússia essa semana, em conjunto com o cônsul da Rússia, com o técnico da Rússia, onde nós mostramos nossos pontos de compromissos que nós assumimos, e nós temos certeza que isso vai trazer um benefício muito grande. Já a segunda visita foi neste spa especializado em futebol, que receberá a seleção do Japão e que já hospedou grandes times do Brasil. O ministro acompanhou as obras dos alojamentos e de outras dependências. Enquanto os jogadores não chegam, a imprensa japonesa está em Itu para saber como é o local do treinamento. Embora seja um local simples, não tem luxo, mas tem conforto, segurança, tranquilidade e privacidade. A última parte da viagem do ministro foi em Porto Feliz, no centro de treinamento de Honduras, onde está praticamente tudo pronto: piscina, academia e campos de futebol. Até pelas palavras do ministro, que é um centro de treinamento bem estruturado, tá? Então nós queremos que a nossa cidade vá para o mundo inteiro com essa parte positiva, as partes boas que nós temos aqui. Aldo Rebelo ainda vai visitar outras sedes de seleções, incluindo Sorocaba, que vai receber a Argélia. E a gente continua a falar de futebol agora regional. O São Bento retomou a liderança da Série A2 do Paulista, depois de vencer o Barueri fora de casa por 2-0. E pela 10ª rodada do Paulistão, fora de casa também o Ituano venceu o Mojimirim por 1-0. Em Jundiaí, o Atlético Sorocaba, em um clássico regional, venceu o Paulista por 3-2. E o destaque fica por conta da segunda vitória consecutiva do Corinthians e da derrota do Palmeiras. Veja os gols. Em Ribeirão Preto, Mike fez o primeiro do Botafogo. Valdívia chutou, a bola tocou em Henrique Matos e o árbitro marcou pênalti. O próprio Valdívia converteu, 1-1. Camilo roubou a bola de William Matheus e bateu forte. Segundo do Botafogo. Daniel Borges tentou cruzar e a bola bateu no braço de William Matheus. Pênalti que Marcelo Macedo aproveitou. Botafogo 3, Palmeiras 1. No Pacaembu, Jadson achou Romarinho, que abriu o placar contra o Rio Claro. Inspirado, Jadson cobrou escanteio, o zagueiro Kleber cabeceou. 2-0. Patrick cruzou da esquerda e Léo Costa diminuiu. Em outro escanteio de Jadson, Romarinho aproveitou o rebote. Carlinhos fez o segundo do Rio Claro. Final, Corinthians 3-2. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 13h no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia João Leme dos Santos, que continua com o tráfego bem intenso nos dois sentidos. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!